esse que rapazinho maliano, puto maliano, só uma coisa que chama fácil, e mas se sonho de infância que tenta é verdade, chefe, é verdade. É a situação que o puto maliano faz, o puto maliano, esse teatro que faz tudo, e tem que entender que concorda, um olhar passa em nome de nó. Que tem coragem, está ali na Europa. Muito obrigado, e não toma nota também para o recado como manda. Para uma resulta para matar, se eu gostava não fugiu, matar não prove. Tudo bem? Eu não quero me se matar, e não. Mas não toma nota. Se uma boca todo machão, mas que ele não tem força, o que medo. Obrigado, e não. Está na Portugal, é tal e não, que não fala como para matar tudo apoiantes de dias. Ele se estava lá para uma resulta e mata mesmo, para estar fugindo. Tudo quem sai para fugiar na cabeça. E falar um jovem chamado de nó e está na rede social dele e tem um confronto com uma própria, está na Lisboa. E não vi, para o recado rebatam para ou falar para matar no tudo, se possível, porque se é gostar lá, ou está na Europa também, um está talhando, por um mata, e que tem nenhum problema. Se uma boca mais se vir matar, boca mata tem material que está matando, quero mata tem força de que não tudo bem, eu posso matar. Bom, minha irmãos, para acabar rápido, não tenho que contar vos na pedir partilha mais rápido possível, porque é uma boa nota, como últimos diretos não está tarde, porque não tem só denúncias que não está dizem. Bom, muito obrigado para a partilha desde já. Vou partilhar no máximo possível. Não vi de informação. Era deixa música um bocado. Não tem informação de como avião chega é madrugada para levar uma russa com embalo. Porque ele se grande medo mesmo, no momento, e capir eleição. Porque não recebe informação a tempo e hora e credível. Não can assim dele, não fala bom e nada repetir. Luta. Hora que ser na verdade, Deus está por mão, hora que está na verdade. Se está na mentira, Deus está por mão. Então, nunca precisa de inventar nada, sempre está falado. Nunca precisa de inventar nada para ti sobre o regime, para ver como nunca miste eles. E nem nunca precisa de tirar nada sobre eles, porque está passa para ser covardice naquilo que é assim. Avião chega, segundo aquilo que não é relatado, para vir buscar uma roupa leva. Se grande medo, no momento, e capir eleição, porque ele que se cumpre tudo esse vídeo como é pirre. Ele se grande medo, porque em seguida, o ex-presidente da República fala que garantias de segurança. Se uma boa se um conta boss, alguns guindes aonde denunciaram lá nessa zona, na Alto Bandim, de que tirar alguns membros de sua família e leva barra cada no lugar incerto ou no lugar mais seguro. Ele gosta que aqui miste e fosse República de Guiné-Bissau para vai para outro lado. Avião bem para vir tomar para leva. Não apela, povo de Guiné-Bissau, vai tudo para o aeroporto, porque anciãos balanta, vou partilhar vídeo para chegar lá, para não contar eles, não acaba de receber a denúncia de como uma rumiste caple e miste curi para vai para Côte d'Ivoire ou outra terra. Então não vem para bem informar que anciãos balanta que fora para como hora que curi ali para aeroporto não fechado, porto não fechado, tudo não fechado. Então esse para a boss que está apoiando, a boss que está apoiando esse regime ditatorial. Para boa como nenhum homem, nenhum regime, nenhuma ditadura e permanente no mundo. Alá os umaru entre perna e cruzas e rabos entre perna e na pirinã como se segurança. Porque você sente como afinal pecador está morre. Afinal hora que alguém olha morto e está pantatang, é hora de panta. Mas ainda tenta mostrar, ainda tenta buscar qualquer saída para ela, qualquer segurança para ela dessa família. Logo família de que outros que morrem, família de que outros que não perdem, família de que outros que não sofrem até aos que não choram e canada. Esse para boa como esse regime ditatorial. Depois alguém tem falando como não, e minha amigo, a mim, não pode respeitar lá do que alguém cuide para ver como e democracia. Vou desculpar, não repetir em conta. Como ainda a mim que uma família de ninguém, minha família de mim que está falando. Dia que a minha família não apoia esse regime ditatorial do Maurício Embalo, que dia a mim que se vê a mim que ele, como que não usa familiaridade ou no laços familiar, como aqui na Bahia a partir daqui dia. A botar aqui amigo, a mim que não cuida, a mim que importa, vou por chamar de antidemocrático, vou por chamar de como não quer respeitar a ideia contrária, vou por chamar de tudo nome. A mim não respeita a ideia contrária, ora que está em uma democracia, ora acabou, não apoia alguém e que é estúpido, suma número, e que se como pode falar, e que é matador, que é assassino, e que é diabo, não respeita, porque não sabe não, uma democracia, me se fala você, ou não sabe não, uma democracia como deve ser. De lá, a mim, pessoalmente, porque a mim conhecedor de matéria, então fala, não vai respeitar, ora que eu vou ter emulado, porque a mim não tem vindo a respeitar, lado do outro, só que chega um momento, um plantado ódio, um camporta de ninguém, então fala, para que ninguém importa a mim, porque a mim nada também, a mim suma um pó, esse que a mim ensinado, um bim de pó, a mim não é de pó, não cata de ninguém, ninguém cata de então, a minha amizade, a mim tem que, alguém me diz como, para respeitar, para ser antidemocrático, ideia de alguém, então a mim também vou respeitar minha decisão. Porque a mim, como, não pode respeitar a minha ideia, eu vou apoiar o regime ditatorial, tudo bem, a minha amigo, tudo bem, e que há problema. Mas respeita a minha decisão, agora que eu falo, nunca me um vínculo de fraternidade ou de amizade entre amigos. É simples, eu não vínculo de amizade e não acaba um olá.
essa é minha decisão pessoal também. E que cabe ninguém. Porque a mim ninguém. A mim melhor que ninguém. Ninguém me ser melhor. Ninguém me ser um capuri não. A nós tudo pegador. Então falei sempre, no bim de pó, não no riba de pó. Agora, a boquinha amigo. O tá chega uma boquinha amigo, de verdade. Que não está partilhando mesmo, que não está comungando mesmo, pô. Sempre, a boa apoio, aquele regime que está mata, isso te espanca para ver como sei lá, e boa convicção, vai, minha decisão tem que me ensinar, e a mim, e que ninguém tem nada lá. Então, não respeita a boa decisão, mas não respeita a minha decisão. Mas aquilo que sangue da cor da minha velha, minha família, não está soltando sempre, não. Não tem noja nenhum minha família, não apoia esse regime ditatorial do Marcelo Cambal. Meus irmãos, vou partilhar vídeo no máximo possível. Vou falar no Kill Guintes lá na aldeia, e no anciões balandas, que lá não tem firma, para ter paciência de como a número Mr. Fussi, avião para no aeroporto. E Mr. Fussi, porque ele quer mede, quer reconhecer Cid Rota, quer mede e segurança que diz família a partir de dias. Como na boia, e tinha que cobrir costa com horta nantang, porque quem único, quem pode dar, é que tomate jassi, com o biague nantang. De único que pode dar é garantia que se família e eles, e toma presidência de mãos beijadas e passa horta nantang. Não há de vigor quem que horta nantang. Calque capacidade que horta nantang tem para gerir um país. Se nem forças armadas direito, horta nantang que pode gerir. Como que não vai passar país? Esse para boia como outra hora não se esse castigo de Deus. Mas não passamos riba tudo, não raça aqui, não passamos riba não fala de Deus. Se esse castigo que dá no pé por dano já. Porque a não fica não sai só de mal para pior. A não sai de um número. Que não entende nada de que aquela administração pública, que aqui o Estado, que aqui irresponsabilidade. Não vai acabar não morta de mesmo que o pior ainda de que o número. Não quer saber que não é árabe, mas é preciso mesmo. Muçulmanos de verdade, cristãos de verdade, como aqui está falado, protestantes e outras profissões religiosas, não raça. O único coisa que não precisa nesse momento é raça para garantir, para Deus por dano, porque não quer saber se não é árabe, não. Não quer por bater saltar de mãos para mãos e de pior a pior. Sai de pilão, cai na baleia, sai de baleia, cai na fogo. E fica por cedo. Se contra não é árabe, não pede tudo junto. Boa raça na mesquita, na igreja, na templos, adventistas, porque, como aqui está falado, protestantes, cada quem finca juio nessa igreja, de forma que está fácil, e raça se contra não é arnan, para Deus por dano, porque é sorte não tem que assumir poder nesse momento. Vou imaginar que este é para dano. Naquele mundo que não bem fica, ou até quando? E coisas que você e planeando para tudo. Horta não tem bem falando como não, governo de iniciativa de juntas militares, ou junta, nunca se quer de ordem restaurador, que fala de nunca se quer de militares que toma poder nesse momento na República de Guiné-Bissau. Logo, mas quem não é bem mal, e quem mesmo figura, mas não vais, que na Coreia não vai ser lobby, quem mesmo que está assim, só na perna, ou com o governo cai, vai para o governo de iniciativa presidencial. Então, e que mesmo que você quer bem bater mesmo Carba, Rui de Barros, porque é quem diz assim, levantar alguns gente, então, povo de Guiné-Bissau, que não passa ali para informa, e para acabou seta, que não seta e nem horta, não fica bem claro. Todo o governo que me faz assim como uma FBI nem chibosmão, diáspora está determinado, povo de Guiné-Bissau está determinado para tudo aquilo que não vem via aérea, marítima e terrestre. Se é que bom não entender essa mensagem. Horta não dá. Se Deus enganou, vou formar um governo de iniciativa de junta militar, um governo que vai segurar com uma balança, que governo que não chega diáspora ali? Bom, aqui que é MMS faz assim, enquanto a bolsa uma bolsa que é MMS, gosto de povo de Guiné-Bissau e diáspora, que não vai lutar contra ninguém de tal governo, como não se sonha bem forma, que não bem com uma missão de serviço ou ainda lhe a vontade da diáspora, não. Vou esquecer. Vou meter um ódio no coração do povo de Guiné-Bissau, que a voz própria tem que pagar por consequências. Nenhum som de voz que não trive, não repetir. Qualquer tipo de governo que você pensa, você bem boa forma. Bata falando como não, é bem missão de serviço, não, vai ter conferência na tal país, para passar na Portugal, ou para passar na Gassique, passar na tal país, vai ser bona babal. Nenhum som de voz que não chega espaço aéreo. Você sai assim ileso ali na diáspora. Então, essa hora de você ficar lá, se você formar um bom governo, aqui não fica. E a nós não fazer de tudo com o conhecimento, de acordo com o conhecimento, para bloquear a comunidade internacional para quem investir na Guiné-Bissau. Enquanto a voz boca disso, vontade do povo prevalece. Não fazer de tudo ali na diáspora, tanto guerra como a bom e suma diplomaticamente. Tudo não se escreve, não está para língua, não se vai, não há conta, que é que não passa. Depois não tem provas, vídeos, mas que é tudo factos, não chega, não está dito na instituição. Bom, aqui víbora de Suzy Barbosa, e se me vai. E que por acaso, boca para pensar que depois Suzy Barbosa que fica para manter eleição na Guiné-Bissau. Aquela que está licença, né? E aquela que é licença. Que é que manda correr bem para ali, bem volta para ali. Esse baboia aqui, que tipo de mulher? É Suzy, a minha avisa, boia. Suzy Barbosa, talvez, e por ter, como pode falar, e por conseguir trabalho em organismos internacionais. Mas Suzy não tem trabalho que conosco ali na diáspora. Porque a boca por não atormenta ou mate, não destruir uma república ou acaba o bem bater para fofa, para bater trabalhando em organismos internacionais na diáspora. Não faço frente, Suzy. A boca queria guerra, que não se une continua a guerra. Tem que se ver como. É com controle de guerra. Que escola que vai não passa lá.
ninguém tem medo para 17, 110, 140 tipo de língua. E o problema, a nós é capaz de fazer frente a todas as instituições de Estado ou internacional ali na diáspora. Então, essa é que a coisa de brincadeira, Suzy. E não tem nada a fazer. Horta não tem. Não repetiu. Qualquer tipo de governo que curi, vou formar, vou partilhar vídeo de como a iniciativa de restaurador, não, de junta militar, de junta restaurador militar, não sei o que. Nenhum membro de que governo, não sei como esse regime ditatorial não disse a voz. Não sei na diáspora, não passa. Que é mesmo esse não. Esse não vai ser do povo de Guiné-Bissau. E quero ser nenhum som de voz que anda ali na diáspora. Porque eu não sou vou contar no campo de baila. Então, vou cara dele. Vou vir uma conferência ou não, ministro tal, não, ministro de governo de iniciativa, não, vou cara na diáspora. Povo de Guiné-Bissau, vou partilhar vídeo, vou mandar para que anciãos balanda. Uma se comba Mr. Fussi e Mr. Capli de Guiné-Bissau. Avião para lá. Ele que o Gervásio acabou de contar a manga dele. Não vai tudo para o aeroporto, você sai na rua. Batu de uma rua, batu de avião lanta. Porque uma cozinha tem que manter com ele, é tudo com as famílias. E a voz apoiadores, a uma na baile. Se você se encontra e conseguir cable. Você se manda meter na avião, uma sardinha, porque e que como não fala com uma vingança para que não. Bora para a justiça, que a vingança é só justiça que não implora para ele, não pede. A voz tudo cúpula, suportes do regime ditatorial do Marcelo Combalo. Bora para a justiça. Esse que tem nem tira apoio isso, nenhum mais. Que como não se sente Gervásio não fala como não por lá, ninguém quer fazer nada, não. Você não por da parte do princípio de cada quem e coração de cada quem. Gervásio fala com uma ena por dado, ena guichal, vai imitar no avião e vai se caminho, uma manga ninguém não fala aquilo, não. Uma ruca por vai, vou para. Quem que yara, uma ruca fala, a mina pega nessa conversa. Quem que yara e tem que bar responder justiça. Uma ruiara e tem que bar justiça. Nunca pode pegar como não, desgosto para vai só não. A mim que me pega caple, vou ter paciência, vou partilhar vídeo para chegar na anciãos balanda. A uma rumista cura que se família. Avião para aí, povo de Guiné-Bissau. Vou sair na rua, não convoca boss. Vou sair na rua, vou bater o que avião lanta. Ninguém acabou de passar lá, vou bloquear o aeroporto para que ninguém passa. Já que e cria confusão no país, acabou de cobrir cable. Para outros filhos inocentes, então não bem morrer mais. Então, aquilo que não passa para informar você. Não acabou para ali. Esse aquilo que não tem na tele, e cada vez que qualquer não tem, assim como não fala, não está bem, não está bem, você para e passa. No momento, anciãos balanda que não miste pés, vídeo chica, pé conta como uma só com embalo miste cable. Avião sai no aeroporto, como não convoca povo, para você sair na rua. Bobai proibiu uma rodilanta porque o problema e como não e quer resolver ainda. A hora que resolver, se me se talanta e boa e vai que se família. E me se a família do outro fica lá, é bem moro. Uma rumista corre, para ir afastar e sim ter longe e acaba e bater dentro do terrorismo dentro da República de Guiné-Bissau. Boca por isso é tal. Se uma caplino e irmãos não quer ter paz, nem com uma ordem restaurada. É falar o dia de ganho, assim na presidência da República. Não quer ter paz naquela República. Uma tem não que justiça, hora que justiça vai ser trabalho. Se tem que ilibido de tudo crimes que e como a prova fazer durante esse mandato e também esse caminho. Mas caso contrário, tem que apodrecer na cadeia. E tem que ir à cadeia, só que manda guinte à cadeia. Agora, quem que miste? Purdal, quem que miste faz que é purdal. Purdal também vem de coisas religiosas, de clemência, de baquia boa purda. Se a voz é misericordioso, boa purda. Não sinto Jorge Nangue não fala não. Ele se amigos que está a apoiar esse regime ditatorial, ele purda e que tem nada. Não, Jorge Nangue é bom. Próprio Jesus apela sempre para a justiça. E que falou como se alguém yara, sim. Ele fala se alguém yara para purrar 70 vezes 7. É verdade. Mas também, Jesus é justo, Jorge Nangue. A mim, Jesus também camiste a nosso estúdio e católico. E católico, agora não fala católico e católico, seguidores de Cristo. A mim como Jorge Nangue, eu falo de como o Puripurda, que é como não criticou, não foi só uma comparação. O Puripurda, bons amigos que estão lá, boa camisa, a mim não bloqueia ninguém. Mas a mim tem que com conta, próprio Jorge. Entende a parte. A mim nunca bater diante da cobo. Nunca pode ser bom amigo, mas porque não está partindo por suposto como. Nunca pode ser bom amigo. A bona apoia um regime ditatorial que está mata, que está suda e está espanca. Então, a dia que chega a mim, eu acho que não tem coragem de vir se falar como não solidarizar comigo. Esse é um dos motivos, porque a mim está falando, a minha árvore, onde é que não se dele. Empanhado na rua lá, nunca faz nada, para ver como é a minha intervenção na rede social. É apanhar le forcão, é fácil para o que talvez seguinte que saiu que e por fazer ninguém miste. Então, imagina para mim, me mataram para ver o regime, me espancaram, me soltaram, me passaram qualquer coisa, para qualquer alguém bem seja na liga para Mohamed del Sito, para falar com uma não está solidário com desculpa, na liga Mohamed del Sito, para falar com uma não na solidarização porque não vê como é espanca fulano, não vê como na regime matar, não vê como na e Jorge Nangue pensa junto comigo, e que hipocrisia para mais alto nível. A minha amigo, o apoio ao regime, que isso estão espancando e matando, porque não liga e mãe para falar, minha solidariedade na rede social, e minha amigo, não. Como a mim pensasse, em parte do pressuposto, dessa ideia, Jorge Nangue, ninguém, que está luta contra esse regime, a boia é alvo, a nós tudo não vulnerável, ali na Europa. A boia é alvo do regime. Então, imagina para alguém vai apanhar na rua para ver como a boa luta contra o regime ditatorial de espancão. É bom amigos quando eu falei, está defendendo o regime, para mim vir aí para falar como não, Jorge Nangue solidariza, não para ligar para uma mãe ou para ligar uma mulher, para ligar alguém, se uma família de perto, não solidariza para avaliar, além disso, Jorge Nangue,
Jorge Nango acha como é que a hipocrisia para mais alto nível. Não. E por que estão só de pensar com a cabeça? A minha comandante fala, minha amigos, ou tudo que está suportando, a minha canega, não amizade na conta, não pode ter nada, como. Mas também, não pode apontar, minha decisão de falar como, bom, a partir de não amizade. Assim que se liquida, acaba que vai além desse. Porque vai que alguém legítimo, ou minha confiança pode andar mais ao lado de mim. E simples, minha decisão pessoal também. E simples, a minha canega está somos tudo decidir, o fazer isso, somos chamando de antidemocrático, quem quer respeitar opiniões alheias, quem quer respeitar, não aceita tudo. Mas você aceita também, minha decisão de mim, também é vínculo e faz parte de democracia também. Não apela, vou sair na rua, vou pedir sempre para largar domingo se não espera, porque não é que o Otávio, não estou vira para baixo, todo mundo punta, a voz tudo lê na comentário, ali na internet, que é fácil. O que é se fazer? É que tem justificativa para meter eles. Uma acaba para cumprir esse sonho de infância. Ele sempre mistura de DSP na coisa na prisão. E depois se você lembra, como a Guita narra e fala para como não, ou aquelas bem de estuda, ele que estava a comprar uma cerveja, ou que assim, um fim de semana, né, Bibi? O Marco fala que se boca, e camarada. Então, afinal, o tempo aqui alguém na cabeça, dinheiro que eu estava a comprar cerveja para Bibi. Então, e bem de estuda. Então, e acaba para cumprir esse sonho de infância. Nós é sempre como, o Marco sempre fala como ele me DSP na calabouço. E emitir agora junto com o Otávio. O que é para você cantar? Não é reunião com facil, é lá anda tudo lá, é na toca palma, é dentro de coisa, o Ministério Interior que é fascinado que reunião. É membros do governo, não é de Bofé, Lesmes, a voz tão jovem, Lídio, não chama só jovem, a voz jovem, não chama voz capítulo, canto bem. Bom aprendi mal ao lado de uma só cambalo. Uma na bimbaia, ali na curva avião, boca nem chibina que avião tudo. Não fica, não me estou de voz, o cujo na República de Guiné-Bissau. Que é que mona bim falando, cal que troco não, ele que mandava, a mim estava sobre serviço estado, só que Lesmes bem e para boca sabe, não. A mim chamado para servir Estado e que não só como é para fazer, não. Você sai e bota a cara, você luta de uma forma ferozmente para a afirmação do regime ditatorial de uma nação com embalo. Agora, você quer bem com justificativas falsas, hora que a justiça vem chama você por um, a voz que está no regime. É simples. Essa que tem no segundo, hora que o regime muda, podemos falar como não, não, acabou por pensar para suma que Lírio falar, a nós que tem poder, ele se deve que é poder, a nós agora que tem poder. E Lírio, usufruir de poder que o tem na Faci que é como de poder que o tem na mão. Porque a hora que muda, a babuna sentir na pele. É simples. Assim como a arrogância aqui, gosto como a bobin, enquanto a voz assim como tem que receber. O fala como a não está chegando, não fala como se não ganha, não faz isto, se não ganha, não faz isto, se não ganha, não. Unicamente, exclusivamente, que não me se faz. A hora que não ganha, e manda a voz para a justiça, porque ninguém se julga pelado, que contra esse regime que vou fazer parte, e lhe ver até. Esse regime que vou fazer parte, ninguém que é sanguinário, ninguém que gosta de matar. Que assim, no jovem assim, da suma calçada de gelo, suma que nota assim, dela fala, para matar não, seguinte sempre para fugar na cabeça, para fazer que, não, a não está caindo naquilo, ninguém que é sanguinário. Não está apreciando a vida humana, não sabe qual que valor que cada vida tem. E cá não se cuidar e não pode tirar. Então, boca não tinha fazer nada, ele vai matar, não. A mim, e sempre me fala aquela, dia que uma runa cai, para que sangue da arma, para que matar, para ir para a justiça, não quer ser de acordo, nem com galinha, nem momento matado, o fadim pecador. Então, a nós não se calcula valores de vida humana, não se como Deus que está na vida e Ele que tem direito de tirar. A nós não capura, ninguém que é sanguinário, ninguém que miste para nenhum som de voz que suporte o regime morre. O único tanto que não garante voz, bom na baixa justiça. É aquilo que não pode mistir nada, não que precisa nem espancar, que precisa soltar, e que precisa fazer voz nada mesmo que a mim está falando. Se a mim, que não depende de mim. Depois que é regime assim, não bate regime, mas que não bate assim. Justiça só que não mete voz, né? Ele acaba, não cara na boca. Porque lei tem para aquilo, não tem que saber respeitar. E a nós que não me se organiza o país e quer destruí-lo, só uma maneira que eu está ao lado do Marcelo Cambala. Ali não busca bem, não se manda de chibina aqui, chato, para você que junto com a família. Caso contrário, vou querer por aí, a bolsa fica, se vem cable. É como andar na pele, esse vídeo não sai na para denúncia. Vou vai para o aeroporto, o povo de Guiné-Bissau, botou o Marcelo com barca, porque ali não tenta fugir com famílias. Esse babou já como o pira eleição. O Mar nunca vai ganhar a eleição, gente não sabe fazer teatro tudo. Essa encenação inventada, uma coboia. Todo mundo acaba de perceber, essa que precisa como não, a militar é inventa esse golpe para uma poder passar horta nantan presidência da república para aquela passe e para horta dar garantias de que aplica-se famílias. Só uma naquela passe para cable. Então o povo de Guiné-Bissau, suma que não está unido, não continua unido, vou fazer parte, vou para o aeroporto, vou estar de uma vou tudir o cable, vou firmar afincadamente, vou para a segunda esquadra, vou tudir, vou pedir libertação de Domingos com o Otávio Lopes incondicionalmente, porque acaba sem nada. E se é fácil, é bem na justiça, para a justiça vá fazer esse trabalho, hora que a justiça vai fazer trabalho, me tira na carabuça. Esse não sei teste, porque se é a rata, não acaba de vir para vir para fofo, bata, fala como não, é a rama, ou é cai a rama, é deixar a rama, é capaz que não. Mas agora, se cai a rama, de forma ilegal, arbitrariamente, que tomar dele leva assim, do nada, mas como com guindes, é tudo, povo de Guiné-Bissau, por unanimidade, não chega de uma conclusão. Como que ninguém tem de golpe, como que ninguém se vai para dar golpe, mas é que tem arma,
E assim, também, que cinta, é que tem arma está controlado. Só para 2 guindas na República de Guiné-Bissau. Biaga não tem como ele só com embalo. Como é que agora por pegar arma para golpe? Não de golpe, na guinda que tem materiais bélicos até os dentes. Materiais bélicos, e está falando, como que essa análise, armas, de topo de gama, como tem na palácio. Uma bate de número golpe, daqui para eleição. E irmãos, essa que está cabendo na cabeça de ninguém. Isso não acaba possível. Ninguém é golpe inventado. A não repetir só. Não sei só repetidamente. Não falar. Inventado e a vossa própria boca acertar. A não acertar ali. Próprio trompas que acertar. Porque como. Quem que vem para bem a vossa tudo boia. Quem que vem para lei como não. Golpe dado. Pode ser reação psicológica. O panta agora só dá golpe na nome de essa que não estava a punta. Buna termina na nome de voz calça sai na nome de este botou aí como e custa tudo montado e Horta não tem sempre fazer campanha com o Maru Mamadou Nkrumah fazer campanha com o Maru então é para ser ele simplesmente presidente da República não raça minha irmãos não fica na capa ali e preciso não raça mesmo porque se não quer raça nunca se vê que é por jurano mas é pecador porque de tudo custa pecador fazia não pedir não fala não disse não para a nós com mama esse não terra tudo acabou fazer não acabou usa força de Estado para botar poder rosa não acabou fazer isto não papel é que falta tudo dispositivos legais democráticos e usado. Todo dispositivo legais, como a própria humana, usado para papel que é nada. Até no dia que dá que nada. Então, no momento, é só resposta. E que tem nem nada. O que é que não pode falar? Deus, cumprir jurando. Porque pecador já não colhe quem não pode jurar somos um salvador no momento. Boa raça, tio, não precisa de pedir. Não raça, não pede Deus, não falar como. Peca plintino, não peca plintino, peca tirano na mão desse regime ditatorial. Porque o povo de Guiné-Bissau que merece. Mesmo que não merece, peca por dano já. Não cansa. Todo mundo está cansado e todo mundo me se vive na paz. Bom, obrigado. Qualquer coisa mais que eu não tenho, não passarei para conta vossa e não atrás vossa informação conforme não receber. Muito obrigado. Na pela e não repetir. Mano, pedi povo de Guiné-Bissau, vou continuar, vou estar na rua, vou atacar, vou vai, vou exigir saída incondicional do Domingos Simões Pereira, vou vai para o aeroporto, acabou seta, anciãos balanda, vou partir em Esvira, acabou seta uma Rolanda. Uma que por cria problema, ele ante que vai e vai só uma mão de saneado. Não quero ter vivido direito na Guiné. É como se tudo rede de terroristas no mundo. Então, a não quero vir chegar e viver direito na República de Guiné-Bissau. Vou ter paciência, vou largar, acabou de chamar o capim. Vou para o aeroporto tudo, vou tudo que é avião lanta. Vou ter paciência. Uma se cozinha e tem que manter ele. Ele que não tem o macho andar. Para a bolsa que tem exibido como macho general, nunca se quer que é macho na cor para ficar. Esse aqui general assim. Você que é italiano não vai ser assim. Vou apontar. O italiano vai ser assim, chamou e faz assim. E tem que aqui também se fala. Vou apontar. Um general frouxo. General que está corre para ficar segura. Se ele próprio general de verdade, para matar esse que cozinha. Porque ele ninguém que corre. Que vibra de Suzy corria. E eu te parla na Portugal. Mas Suzy, o por isso ninguém na qualquer parte do mundo. Qualquer coisa que acontece que eles na Bissau, boi tão cúmplice desse regime, suma tudo que eles que estão na Bissau. Como pensa como não, socorro vai para organismos internacionais ou o Sinta na Europa ou cable. Não, Suzy. Se a família seguinte morre, eu tenho que pagar. E é simples, Suzy. Uma tem e tudo suportadores do regime. Boi identificado. É simples. Boi identificado um por um. Ora que hora, tanto com a Bucarini, porque a voz está chegando para bem marotasco, Bucarini, a botam para o identificado. Então a voz tudo sim, mas pode ficar, bom defender o regime. Ora que vocês mudam, bom identificado. E bom continuar identificado para o banco de justiça, para tudo, atos bárbaros que vou cometer dentro daqui país. Obrigado, minha irmã Scobinga, Tério, obrigado. Vou ficar direito amanhã ou mais tarde, se e tem mais razão, não serve para explicar a voz. Muito obrigado.